Em nosso estudo de hoje, a lição 86 do Livro da Esperança, Pensamento Espírita. A seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 37. A justiça de Deus é como o sol, existe para todos, para o pobre como para o rico. Capítulo 26, texto 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se te propões colaborar no apostolado libertador do Espiritismo, auxilia o pensamento espírita a transitar, dando-lhe passagem através de ti mesmo. Prevalece-te dos títulos honrosos que o mundo te reservou, agindo conforme as sugestões que o pensamento espírita te oferece, demonstrando que a ilustração acadêmica ou o mandato de autoridade são instrumentos para benefício de todos e não recurso ao levantamento de qualquer aristocracia da opressão pela inteligência. Despende as possibilidades materiais centralizadas em tuas mãos, criando trabalho respeitável e estendendo a beneficência confortadora e reconstrutiva na pauta da abnegação com que o pensamento espírita te norteia as atividades, provando que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral e não para escravizar o espírito à loucura da ambição desregrada. Usa a independência digna que o pensamento espírita te dá por intermédio do dever retamente cumprido, patenteando à frente dos outros que é possível pensar livremente com o jugo dos preconceitos, embora respeitando a condição dos semelhantes que ainda precisam desses mesmos preconceitos para viver. Mobiliza a influência de que dispões na sociedade ou na família para edificar o conhecimento e garantir a consolação, segundo a tolerância que o pensamento espírita te inspira, denotando que diante da providência divina todos somos irmãos com esperanças e dores, lutas e aspirações, imperfeições e faltas, igualmente irmãs umas das outras, e que por isso mesmo a confissão de fé representa instituto de aperfeiçoamento espiritual, com serviço permanente ao próximo, sem que tenhamos qualquer direito a privilégios que recordem essa ou aquela expressão de profissionalismo religioso. Fala, escreve, age e trabalha quanto possível pela expansão do pensamento espírita. No entanto, para que o pensamento espírita produza frutos de alegria, concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. A cada minuto surge alguém que te pede socorro para o frio da própria alma, contudo, para que transmitas o calor do pensamento espírita, é imperioso e estejas vibrando dentro dele. Diante da sombra não adianta ligar o fio da tomada sem força e nem pedir luz em candeia morta. Emmanuel faz mais um texto, dessa vez, falando sobre o pensamento espírita e falando de nós que já nos dedicamos ao estudo diário, às reflexões em torno da temática espírita, lembrando que o espiritismo é o cristianismo redivivo, é o estudo do evangelho, e o que acontece? Ele vem chamar a atenção de que teoria sem prática ela impossibilita a divulgação da doutrina espírita. A gente sabe muito bem que todos nós somos ainda perfectíveis, ninguém é perfeito aqui na Terra, e que todos ainda trazemos as nossas mazelas aqui nesse mundo. E que quando a gente der o pontapé inicial, fatalmente a gente vai estar trazendo esse pontapé inicial eivado aí dos nossos vícios, dos nossos problemas ainda que ainda são muito enraizados na gente. Então por isso que o Emmanuel o tempo todo ele vai tendo essa preocupação. Não basta apenas a gente estar estudando. A gente tem que praticar aquilo que a gente está estudando. Porque é muito normal, né, a gente já entende isso, né, que a inteligência ela é uma coisa à parte com relação à moralidade. São duas asas do espírito, de evolução do espírito. E muitas das vezes a inteligência já captou, já consegue entender, mas a moralidade ainda não alcançou ainda o que a gente estuda. Muitas das vezes é muito comum mesmo, é com muita frequência. E é assim que deve ser em mundo de expiações e provas. A gente não deve ficar de forma nenhuma desestimulado por conta disso, nem desistir por conta disso, não. A gente deve entender que faz parte do produto do aprendizado. A gente estava, de novo, ontem falando com os amigos, né, que às vezes tem gente que fala assim, eu não quero falar sobre esse ou sobre aquele tema porque eu tenho uma dificuldade muito grande nesse tema. Quando, na verdade, a espiritualidade fala, não, se você está sendo convidado a falar, fale sobre esse tema. Porque a espiritualidade está te convidando mais uma vez a estudar esse tema e, através desse estudo, você vai ter uma base de comparação para fazer o autoconhecimento e para poder trabalhar a sua terapia também.
Então é muito comum a gente estar sendo convidado para fazer alguns estudos e falar de temas que a gente tem uma dificuldade enorme, enorme. E a gente fica até hoje, né, vou usar aqui uma palavra, se penalizando às vezes por pessoas que acham que dominam totalmente esses campos morais, porque essa presunção ela pode estar levando à vaidade, a uma vaidade que depois causa ruína, porque a gente vai descobrir lá na frente que não, né? Na verdade a gente está vivendo gênero de provas, de testes, que não está, de alguma maneira, estimulando esse defeito nosso. Mas se a gente começasse a viver um gênero de prova diferenciado e que ficasse o tempo todo nos empurrando para esse problema, a gente ia ver que ele, muitas das vezes ele está muito vivo dentro da gente. Vou dar um exemplo aqui para a gente poder compreender. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sou ciumento. Você não está sendo testado no ciúme? Se você for testado no ciúme, não, se isso acontecer comigo, termina na hora. Então você é ciumento. Né? Então você não aprendeu ainda a controlar isso. Não, mas é questão de autorrespeito, não sei o que. Não, a questão é, tudo bem, o respeito é uma coisa. Eu estou falando assim, o que você sente dentro de você? O que te mobiliza? Você fica magoado com aquilo? Se você ficou magoado, isso se chama ciúme, isso está fazendo mal a você mesmo. Agora, se você simplesmente, não fiquei magoado, mas eu quero respeitar as coisas do jeito que são. Se você não tem condição ainda, né, de entender esse ponto, então você toma a sua vida, eu tomo a minha, aí é outra coisa diferente. Mas olha, eu estou pegando um exemplo para dizer assim, a gente tem a teoria, mas não consegue ter a prática muitas das vezes. E o Emmanuel ele vem pegar aqui, vai falar, olha, os títulos honrosos que a gente tem, aproveita esses títulos utilizando o pensamento espírita, ou na ilustração acadêmica ou mandato de autoridade. Ou eu estou chefiando alguma coisa, ou então tem essa capacidade através da inteligência. Depois ele fala também do lado material também. Vamos distribuir, mas criando trabalho respeitável, estendendo a beneficência confortadora, né, provando que o dinheiro existe para ser disciplinado e conduzido no bem geral, não para escravizar o espírito à loucura da ambição. Depois ele vem falar o pensamento também, usa também o pensamento que a gente tem, mas por intermédio do dever retamente cumprido. E depois ele vem falar até das influências também, que a gente dispõe na sociedade ou na família. Ele fala para edificar o conhecimento, garantir a consolação. Então está dando aqui dicas para a gente vai ter oportunidades, oficinas de trabalho. Todos nós temos essas oficinas de trabalho. Em alguns ela vai ser um pouco reduzida, mas ela vai estar sempre existindo. Eu falo reduzida sob o ponto de vista do público-alvo. Tem gente que tem uma família muito grande, convive com muita gente, tem gente que tem um relacionamento ali só, às vezes, de esposa e filho no máximo. Mas é nesse relacionamento de esposa e filho que você vai exercitar. Tem gente que nem está tendo convívio no momento com esposa, marido, filhos. Vai ter como exercitar também, vai ter como exercitar com seus vizinhos, com a avenida que mora, com a rua que mora, com o lugar que... Vai ter como exercitar também. Então ele bota aqui, fala e escreve, age e trabalha o quanto possível pela expansão do pensamento espírita. Vamos divulgar, igual a gente está fazendo, divulgue sim. Né? Para que o pensamento produza frutos de alegria, concórdia, renovação e esclarecimento, é necessário, vamos ler aqui de novo, é necessário vivas de acordo com as verdades que ele te ensina. E Emmanuel termina aqui o último parágrafo criando mais uma vez umas imagens mentais para a gente meditar, né? Ele fala assim, diante da sombra não adianta ligar o fio na tomada sem força. Eu vou ligar, não tem energia. Não vai. Outra coisa, nem pedir luz em candeia morta. Acabou ali dentro da candeia ainda, quem usava candeia, né? Acabou o gás, acabou o álcool, você não vai conseguir ligar. De que adianta ter a candeia se eu tenho o conhecimento, mas não tenho o exemplo. Não tenho essa bagagem ainda de prática e também sentindo a lei de causa e efeito. E mais uma vez, a gente sempre lembra que o princípio básico que está lá no Evangelho é nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas só aquele que pratica as minhas palavras. Ou então ele fala também, quem é meu pai e quem são meus irmãos? Meu pai e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra e as praticam, falando sobre a família espiritual. E é o convite o tempo todo para que a gente medite. Não adianta conhecer
e nem se declarar espírita ou cristão, tem que viver, certo? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.